Cara, é muito louco como um personagem histórico, um personagem histórico pode influenciar a nossa vida. E eu não falo influenciar um pouco, eu falo influenciar pra caralho. E esse é o meu caso com o Miyamoto Musashi. Pra quem não conhece, o Miyamoto Musashi ele foi um espadachim lá da alguma era, que eu não vou saber o nome, que é um nome japonês do Japão, mas lá pros anos 1600 ali, tá ligado? Ele participou de umas guerras lá, ele era um espadachim, ele provavelmente é o mais famoso dos espadachins, assim, de todas as épocas do Japão, tá ligado? Realmente o cara fez história. E não só como um grande espadachim, mas como um grande. O cara fazia de tudo, cara. Jardinagem, escrever poesia, caligrafia, que lá no Japão é considerado algo muito forte, né? A caligrafia. O que mais que ele fazia? Jardinagem, pintura, escultura. O cara fazia de tudo, assim, relacionado à arte. O cara tinha, tipo assim, o network mais foda da época dele. Ele conhecia todos os maiores nomes do ano que ele nasceu e morreu, né? Entre a vida dele, ele conheceu os maiores nomes, todos eles, os maiores nomes daquela época, basicamente tem alguma coisa citando Musashi, porque eles se conheciam e estavam no mesmo círculo social. Então foi um cara, tipo assim, muito foda, assim, tipo, absurdamente foda. Eu tô terminando de ler a biografia dele, que é esse livro aqui, ó, que é O Samurai, A Vida de Miyamoto Musashi, de William Scott Wilson. Foi muito difícil achar esse livro pra comprar. Puta que pariu, cara. Eu achei que ia ter que comprar ele em inglês, porque foi muito, muito difícil, vocês não têm noção. Porque acho que, não sei, acho que não é muito comprado esse tipo de biografia, né? Imagina de um cara lá do Japão, que foi traduzido, o único livro de biografia dele que foi traduzido pro Brasil. E, cara, mas por que ele era tão foda, tá ligado? Acho que essa biografia dele me deu as respostas finais do porquê ele era tão foda. Porque eu conheci o Miyamoto Musashi com a obra Vagabond. Provavelmente muita gente conheceu a obra Vagabond, que é um mangá. É um mangá sobre a história do Miyamoto Musashi. Só que, claro, né? É a história dele de uma forma bem mais fantasiosa, com muito mais coisas que não aconteceram de verdade. Mas, mesmo assim, é bem fiel. Eu li a biografia dele, eu sei que... E eu tenho que dizer que, sim, é bem fiel. Pelo menos, assim, os princípios que levam a obra a ser o que ela é são extremamente fiéis ao que o Musashi realmente foi e passou. E eu li o Vagabond, isso foi em 2022, cara. 2022, quando eu peguei Covid. Cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu acho, que naquela época foi pegar Covid. Quando eu peguei Covid, cara, eu fiquei uns 12, 13 dias de atestado, e foi, assim, 12, 13 dias incríveis, tá ligado? Aqueles dias que você... Mano, eu não tinha tanta não pra fazer. Tipo, eu tava tanto sem o que fazer que eu comecei a procurar coisas pra fazer. E uma dessas coisas foi ler o mangá de Vagabond, que eu já planejava ler há muito tempo atrás. Que esse mangá é tipo um anime, tá? Pra quem não sabe, mangá é tipo uma revista de quadrinho do Japão, basicamente. Só que não é uma merda que nem os quadrinhos são. Desculpa aí a todos os fãs de quadrinho, mas os quadrinhos atualmente tão foda, cara. Tá tipo assim, às vezes vem coisa boa, mas em geral é uma porcaria. Desculpe aí, eu gosto de ler, eu leio muita coisa e é uma merda, tá? Desculpa. Mas o mangá também não é. Os mangá também são uma merda em geral, porque é gay. Entendeu? Desculpa falar, é gay. É tipo, ai, a menininha elfa, ai, cara, anime é foda, cara, anime é um negócio complicado. Só que eu não. Em geral, o mainstream do anime é uma merda, entende? Porque o mainstream, ele é shonen. Shonen é meio que essa arte japonesa feita pra adolescentes. Então é um completo lixo. Dificilmente alguma coisa é boa e se salva. Mas aí, essas obras mais adultas são chamadas de seinen. Seinen é pra mangá pra adulto, anime pra adulto, basicamente. Normalmente o negócio mais pega mais filosofia, mais foco em desenvolvimento de personagem, não é aquele negocinho do Naruto ou Dragon Ball de lutinha. Eu gosto pra caramba também de shonen. Só que se eu for comparar com seinen, não tem nem comparação, cara, foi mal, tá? Não tem comparação. E quando eu li o mangá de Vagabond, cara, foi quando eu conheci Musashi. E eu peguei lendo aquela obra lá, eu falei, caralho, esse cara é foda, hein? Tipo, sei lá, tudo. O mangá é muito foda, porque ele aborda muito filosofia também. É toda uma filosofia, uma construção de personagem muito foda. Não só de personagem, mas a construção de mundo também. Cara, você vê o desenvolvimento do Musashi lá, que o cara era uma besta e vai se tornando humano ao longo do mangá. Ele se torna não só humano, mas um cara muito culto, inteligente e sábio. E ele era só um louco que saia matando os outros, entende? E eu acho que. Eu não sei, era uma época de que eu tava um pouco diferente do que eu tô agora, sabe? Eu tava meio. Eu sei lá, eu tava, tipo, tentando achar um sentido nas coisas que eu tava fazendo, entende? Aquela obra lá me deu um fogo, tá ligado? Eu li aquilo lá e falei, cara, isso aqui é foda.
E aí eu pesquisei e fui ver se, putz, aquilo lá era real, tá ligado? Se aquele personagem era realmente real. Porque, cara, eu não queria nem ler. Eu demorei muitos anos pra ler Vagabond, porque eu li que era um mangá baseado numa história real. Aí eu fiquei, mano, deve ser um lixo. A vida real é uma merda. Eu odeio a vida real. Eu quero saber de coisas que não são reais, porque a vida é um lixo. E eu não queria ler por causa disso. Só que aí quando eu fui ler, eu falei, meu Deus, eu espero que isso aqui seja tudo real. Porque era muito foda. E aí eu fui pesquisar a história real de Musashi, e eu vi que, assim, pelo menos grande parte era real. Grande parte era verdade o que estava acontecendo ali. E eu achei muito foda isso. E aí eu comecei a adentrar a vida de Musashi, pesquisar bastante, desde aquele em 2022, quando eu peguei Covid. E, e aí eu cheguei eu vi que o mangá é baseado num romance que tem o nome de Musashi. São, pelo menos no Brasil, né, a edição que eu tenho, são 3 volumes de livros grossos pra cacete, 600 páginas em cada dá 1.800, 1.900 páginas o livro, e com as letras pequenininhas, tá? Então, tipo, é muita coisa. E eu comprei esse box, tá aqui, eu não vou pegar pra mostrar não, tá? Porque é pesado pra cacete, tem 3 livros enormes no negócio, mas é um box muito lindo, um dos boxes mais foda que eu tenho de coleção de livro, assim. E eu li a coleção de Musashi, eu demorei uns 3 meses pra ler, porque cara, eu não sou uma máquina de leitura, não. Eu demoro pra cacete pra ler. Às vezes eu demoro um livro de 300 páginas, 200 páginas, demora um mês pra ler. Esse daí eu li 1.800 páginas em 3 meses. Então eu considerei que foi um meu grande recorde. Eu ficava realmente lendo o dia inteiro. Só que eu leio lento, né? Eu leio absorvendo, sei lá, eu não sei. Talvez eu seja só minha analfabeto funcional e eu não tô sabendo explicar, mas, mas eu li tudo aquilo lá. E, cara, se o mangá já é bom, se o mangá é incrível, a leitura da saga Musashi foi algo assim que, se eu já tava começando a mudar lendo mangá, o livro me mudou, cara. O livro realmente mudou. Porque o livro não é só simplesmente um livro contando a história de Musashi, blá blá blá. Tem muita filosofia envolvida nesse livro. Tipo, muita filosofia, cara. Cada capítulo eu entendia que eu tava vendo algo novo, tá ligado? Algo que eu meio que eu sabia sobre a vida, só que eu não sabia aplicar. E eram os personagens sempre refletindo sobre aquilo. E era muito foda, porque realmente todo o capítulo, assim, não é só o Musashi na história, né? Tem vários personagens. E é muito bem dividido a história, né? Que começa a contar de um personagem, aí pega e volta pro Musashi. E todos esses personagens, eles têm grandes reflexões sobre a vida. E todos eles têm personalidades muito diferentes. Então foi uma obra que eu fiquei abismado, assim, de ler, cara. E também tem muita cultura do budismo, né? Por ser do Japão, a cultura do zen budismo, do taoísmo. E eu lendo aquilo lá e tinha vários ensinamentos budistas, tinha monges lá que passavam, citações, diversas citações de poemas budistas, de até histórias budistas, assim, coisas, cara, e foi uma experiência que, eu não sei, eu senti que me mudou de verdade, tá ligado? Quando eu terminei de ler aquilo lá, então, quando eu tava lendo, eu tava indo pra academia direito, eu ia pra natação, eu sentia a disciplina, porque é um livro sobre disciplina, valores e princípios, entende? A característica do Musashi é tudo sobre isso. E quando eu li isso, cara, eu falei, meu, isso é muito foda. E aí eu fui ler, ele tem um livro, o Musashi realmente existiu, né, como eu já disse, e ele também escreveu um livro que chama O Livro dos 5 Anéis. O Livro dos 5 Anéis, ele é um livro de estratégia, é chamado Livro de Estratégia, é tipo a Arte da Guerra de Sun Tzu. Esse livro, inclusive, o Gori no Sho, né, que é o Livro dos 5 Anéis, ele tá ali junto, no mesmo patamar de Arte da Guerra, pro pessoal que gosta de ler esse tipo de estratégia, dessas coisas, mesmo patamar. Mas não é um livro fácil de ler não, tá? Eu não sei se eu recomendo pra todo mundo ler Gori no Sho direto, assim. Eu recomendaria, se você planeja ver sobre Musashi, pá, eu recomendaria você começar, igual eu fiz, com o mangá, depois o livro, e aí você pega e vai ler o Gori no Sho. Porque o Gori no Sho é um livro muito complexo, cara. É um livro, assim, absurdamente complexo. E quando eu fui ler, eu ainda fui atrás de uma tradução a mais próxima do real, sabe? E aí tem um cara no Brasil que ele é meio que descendente do estilo do Musashi, que é o estilo de 2 espadas, e esse cara, ele sabe japonês, né? Ele foi até o Japão, pegou a escritura original do livro, como ele tem acesso, e traduziu. Então era a mais precisa possível. Tá inclusive no Kindle, uma dica aí. Bota lá, Arte da Guerra, o mais caro que você achar lá é do Kindle, é o certo. É sério, cara, é caro pra cacete, tipo, R$ 300. Não, 230, se não me engano, a edição digital do livro. E nem tem edição física. É foda, cara, é foda. E aí eu li esse livro e, cara, era impressionante como eu sentia que o Musashi do livro dos 5 Anéis era o mesmo Musashi dos livros. Ou até um pouco do mangá também.
E eu via que realmente essas obras beberam pra caralho do que realmente foi o Miyamoto Musashi, né? Do que realmente quem ele foi. E era, mano, e cada citação daquele livro é um livro complexo, acho que pra ler todo ano, pode-se dizer. Porque todo ano você vai ter um insight, assim, sobre o que ele tá falando, né? E querendo dizer com certas coisas. Hein? E você vê quem é ele lá. Ele tá sempre falando assim, faça isso, pratique isso, pense muito sobre tal coisa, entende? Reflita inteiramente sobre isso, do que ele acabou de dizer na citação. Então ele sempre tava ali, ele sempre no livro dele fala pra gente estar sempre refletindo e pensando sobre aquelas linhas que ele escreveu, porque tem muito significado. E realmente é complexo pra cacete o livro Gorin no Sho. Sei lá, eu li ele de novo esse ano, inclusive. Eu li agora em janeiro. Eu li de novo Gorin no Sho e eu lendo aquilo lá, eu falei, meu Deus, é uma outra visão do que eu tive em 2022. Porque é a quantidade de coisas incríveis de ir lá. E por que que ele me mudou tanto, cara? Por que que Miyamoto realmente me fez ser uma pessoa melhor, entre aspas, eu não sei dizer. Eu tô sóbrio há 1 mês e meio, então eu vou me considerar uma pessoa melhor sim, beleza? Eu tô sóbrio, cara. Eu achei que era impossível ficar sóbrio, tá ligado? Sem beber, sem usar droga. Mas não, eu estou limpíssimo aqui nesse momento. E grande parte disso, eu gostando ou não, vem por causa do Musashi e de toda a influência que até veio a influência budista em Musashi que tem. Porque os princípios deles acabam sendo o mesmo princípio budista. Porque ele era budista, por mais que ele nunca se pegou e fechou num clã budista, numa seita budista, né? Ele sempre participava de várias, entendia várias, mas ele era um cara espirituoso. Eu lembro que ler Musashi me fez me tornar uma pessoa espirituosa, tá ligado? Eu comecei a buscar o espiritual. Não dessa forma mística, tá? Eu tenho um episódio aqui que eu falo sobre espiritualidade e para mim, espiritualidade não é nada além da própria mente, entende? Não é uma coisa superpoder, uma energia, uma. Como é que é? Vibração. Não é exatamente isso. Tá ligado? É um bagulho muito mais palpável e matemático do que a gente pensa. Então, se você quer. Acho que eu tô brisando, vai lá ver o da espiritualidade que acho que vai ser bacana. E, cara, me fez realmente despertar meu lado espiritual. Eu comecei a tomar cuidado com o que eu pensava, tomar cuidado com o que eu falava, a tomar cuidado com meus próprios hábitos mesmo, por mais que eu desviei depois, um pouco tempo depois, né, meio que desviei desse caminho, inclusive por conta do stand-up, vai tomar no cu stand-up, te odeio, você salvou minha vida e depois destruiu. é, cara, foi uma época muito foda, que eu me sentia muito espiritualizado, entende? Eu meditava todo dia, e tudo isso foi desperto pela essa figura do Miyamoto Musashi, por essa ideia da disciplina que ele traz nos seus livros e nas suas obras. Ele é um cara da disciplina. Ele tá sempre ali, tipo, faça, pratique, pratique, treine. E eu percebi que muito da minha vida, muito do que eu tava vivendo e vivo, até agora vivo ainda, tipo, não tinha sentido, entende? Não era o caminho. Eu aprendi a palavra caminho com o Musashi, inclusive, com as obras de Musashi. Caminho é como se fosse o propósito, só que é algo muito maior, sabe? É algo muito mais abrangente. O caminho é realmente o caminho da vida. O caminho não acaba até você morrer, pode-se dizer. Você tá no caminho até você morrer. Não sei se é algo muito comum para as pessoas, a palavra caminho, entende? Eu estou no caminho. E não exatamente de andar na estrada, tá? É o caminho, o seu caminho. Eu sei, tá ficando muito confuso isso aqui, eu também tô achando confuso explicar isso, mas é um termo que acho que você tem que sentir. Eu já falei várias vezes no podcast, algumas coisas você tem que sentir e não pensar tanto. O propósito, normalmente, é possível alcançá-lo em certo tempo, entende? Agora, um caminho é algo que se trilha para sempre. Então, é algo além do propósito, o propósito se torna pequeno perto do caminho. Então, inclusive agora, eu acabei pensando, meditando sobre esses assuntos, né? Eu cheguei à conclusão que eu não preciso de um propósito pra fazer as coisas, entende? Eu não preciso de uma porra de um propósito. Foda-se o propósito, cara. O propósito, ele é bacana, ele é legal, mas o propósito te tira do presente, entende? A ideia do propósito me faz estar atrás de algo que eu não tenho ainda. Isso o propósito faz a gente gostando ou não. Te faz estar procurando algo. Inclusive, eu tava lendo um mangá do Takahiro Inui, que é o autor do mangá de Vagabond, do Miyamoto Musashi, que é o Rio, chama.
E tem uma frase lá que o personagem principal, né? Ele tá conversando com o cara e o cara fala: Mano, cala a boca, você não tem nenhum objetivo na sua vida, você não tem nenhuma meta, você não tem nada. E ele fala: E é por isso que eu sou capaz de estar vivendo o momento presente sem querer nada pro futuro. Eu vivo agora sem estar vivendo sobre a névoa do futuro, entende? E eu falei: Caralho, isso é foda, hein? Eu falei: Então, eu me sinto sem propósito nesse momento atual. Eu não tô querendo nada da minha vida, tipo. Não tô querendo viver nada. Tipo, mano, só me deixa aqui de boa, em paz, entende? Eu não quero. Eu tô fazendo várias coisinhas, só que são coisas que eu não faço com objetivo, entende? Eu tô jardinando o quintal, eu já terminei hoje, inclusive hoje, um pouco antes de gravar, eu tava capinando o lote ali do meu quintal. E, mano, matagal desgraçado, eu terminei hoje. E vou começar a plantar lá as coisas, fazer um jardinzinho, né? E acabei de pintura também, tô fazendo bastante pintura atualmente escrevendo algumas coisas também. Então, eu tô fazendo várias coisas, mas eu não tenho um propósito com elas. Eu só me agarro, em vez de agarrar ao futuro sobre elas, eu tô me agarrando simplesmente sobre fazer, entende? Eu estou feliz fazendo isso, talvez isso vai virar alguma coisa pra minha vida, talvez, mas eu não me importo, entende? O meu objetivo atual é só pegar e sentar ali e fazer mesmo, entende? Sem um propósito, mas eu sei que o que eu tô fazendo é meu caminho. Está e faz parte do meu caminho. Eu sei disso. Mas não é exatamente um propósito, porque o propósito te faz agarrar somente ao que você não tem. E aí, quando você chega no propósito, você atinge aquele propósito, você vai atrás de outro. E você nunca tá exatamente vivendo o momento presente. Então eu parei de ah, considerar o propósito algo bom. O propósito pra mim já não é mais algo incrível. Igual era. Porra, ache seu propósito, ache seu propósito. Agora pra mim é não, irmão. Calma. Siga seu caminho, tá ligado? Siga seu caminho, aproveite sua jornada e fica de boa. Basicamente é isso pra mim. E, porra, eu tô fazendo vários ofícios e buscando vários ofícios. E uma das coisas que Musashi defende nos seus livros, nas suas obras, é inclusive conheça todas as artes, pratique todos os ofícios. Ele fala sobre isso. Ele foi o melhor espadachim, literalmente. Eu li a biografia dele, é assustador ver que tem registros assim de lutas que o cara luta com os caras muito bom. E quando ele já tava velho, tá? 40, 50 anos, o cara humilhava os caras sem o menor problema. Tipo, o cara só não fazia nada. Ele literalmente comandava tudo. O cara era inderrotável, tá ligado? Um bagulho impressionante, assim. E não é ele que escreveu isso, é literalmente o clã dele que ele servia que conta essas histórias, né? E mostra nos registros como eles organizaram uma luta e o Musashi simplesmente humilhou o cara. Então, cara, é muito foda, Musashi. Realmente é muito foda. Ele foi jardineiro, arquiteto. Ele, inclusive, arquitetou algumas das cidades fortificadas do Japão. Acho que foi 2 ou 3 cidades que ele arquitetou. Ele fez arquitetura, ele fez jardins, os jardins super famosos lá do Japão, lá perto de Tóquio. Ele que desenhou a estrutura, fez e planejou os jardins. Ele tem pinturas, assim, absurdamente famosas, consideradas as melhores da pintura Sumie, né? Inclusive, eu também comecei a fazer pintura por causa de Musashi, tá? Acabei de esquecer disso. Eu só fiz pintura quando eu vi que esse cara é muito foda fazer pintura, e aí eu quis fazer pintura também. De alguma forma que ela me inspirou até a fazer pintura. E o cara era incrível na pintura, velho. Tipo, você pega os quadros de Musashi, ele assina como Niten. Niten, Niten. Ele assina como Niten. É umas obras, assim, de valor histórico absurdo. Fora o livro dele, o cara tem livro foda, o cara tem arquitetura que até hoje é glorificada, o cara tem escultura muito famosa que é exposta em museus, os mais famosos do Japão. Então, mano, você vê que era um cara que realmente sabia o que tava falando, tá ligado? Não eram palavras vazias. A história dele mostra que se você seguir os passos dele, os ensinamentos dele, você vai conquistar algo incrível. E não simplesmente pra mostrar pro mundo, mas simplesmente porque é o teu caminho ser foda, tá ligado? Não é sobre mostrar as coisas. Ele era antimaterialista, né? Ele não ligava pra nada de material. Ele não morou em lugar nenhum fixo. Ele morava na rua, que não era assim. Mas tipo, ele ficava hospedado de convidado em vários lugares, mas ele tava sempre andando. Ele nunca parava em lugar só. Ele nunca casou. Você tem noção, o cara não casou, velho. Ele adotou 2 filhos, né? Que foram muito fodas também. Os 2 filhos dele foram, tipo assim, cara, figuras
absurdamente fodas também. Não tanto quanto ele, obviamente, mas incríveis, tá ligado? Os moleque de 15 anos já ia virar, já era vassalo de um senhor enorme. Então, eram os caras, assim, absurdamente. Teve um filho dele, inclusive, ganhou um monte de premiação, um monte de coisa. Realmente, o que o cara ensinava se mostrava como certo, tá ligado? A história mostra como certo. Então, eu realmente acho que as pessoas deviam buscar alguma coisa de Musashi, entende? Olhar, porque realmente é um negócio para, principalmente pra gente do ocidente, pra gente que mora do outro lado do mundo, de outra cultura, de outra forma de ver as coisas, quando a gente expande para uma outra cultura, uma outra forma de ver o mundo, outro lado que a gente não olhava, a gente percebe que tem muita coisa que a gente se limitou a ver, entende? Tanto quanto aprender filosofia ocidental, aprender filosofia oriental e perceber o que é de bom entre as duas, sabe? Então acho que Musashi é um caminho muito foda pra você abrir a sua mente filosófica, tá ligado? Sei lá como eu vou chamar essa merda. A sua mente aberta. Se você aumentar ainda mais, expandir ainda mais o seu campo de visão, você conseguir ver muito mais coisas que você já via. Musashi pra mim é isso. E Musashi foi pra mim uma quebra na quarta parede, tá ligado? Do Ocidente. Porque antes era só o Ocidente. Era tudo sobre o Ocidente e a forma do Ocidente de ver o mundo. E Musashi me mostrou a forma do Oriente de ver as coisas. E isso mudou totalmente a minha forma de viver e lidar com as coisas. Então eu realmente recomendo que você aí que tá me escutando, vá procurar alguma obra dele. Porque realmente é fenomenal, cara. Fenomenal. Eu tô finalizando o livro da biografia dele. E eu posso te falar que, cara, esse cara. Eu não sei realmente se teve um cara tão foda quanto ele na humanidade. Em quesito artístico, entende? Em quesito da arte mesmo. Porque a esgrima é uma arte. Ele era um melhor nisso. E a pintura é arte. Então, nesse sentido artístico, eu realmente não sei se tem um cara que dominou tantos ofícios, tantas coisas como ele fez. E é impressionante como as obras que citam ele, que falam dele, que são sobre ele, são capazes de nos estimular a realmente buscar algo maior do que, sei lá, só ir pra festa, só beber, entende? Porque o que eu astronomia, a grande parte da minha vida foi isso. E quando eu percebi esse outro lado da vida, que isso me ajudou a ver que a vida era muito mais do que isso, entende? Me mostrou que eu tava num caminho que não era o que eu queria, tá ligado? Então eu vou estar aí recomendando pra todo mundo. Eu fiz um episódio só pra falar de Musashi, então eu realmente sou fã do cara. Um abraço aí pro Miyamoto Musashi, um beijo na bunda dele. Pessoal, é isso, pessoal. Muito obrigado esse episódio de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram. Compartilhe com seus amigos, curta, comente, faça o caralho a 4 aí onde você estiver. Valeu demais. Isso aí é Ambauzê. Até a próxima. Falou.